Oi, João, meu filho, tudo bem com você? Você perguntou para o seu pai se ele tinha alguma história para contar de tsunami. O seu pai tem uma história indireta para contar de tsunami. No dia 27 de fevereiro de 2010, seu pai e a sua avó, Maria Glória, saíram aqui de Goiânia e foram em direção a Ushuaia. A gente resolveu participar de uma expedição ao continente antártico, naquele ano de 2010. E a gente ia alcançar a cidade de Ushuaia através de um voo de São Paulo até Buenos Aires, que é a capital da Argentina, e de Buenos Aires a gente ia pegar outro voo em um outro aeroporto, na mesma cidade de Buenos Aires, até com destino a Ushuaia. E no outro dia estava previsto embarque num navio quebra-gelo de proporções relativamente pequenas em direção ao continente antártico. Acontece que nesse mesmo dia, 27 de fevereiro, quando a gente estava voando de São Paulo com destino a Buenos Aires, acontecia um terremoto de enormes proporções no país do Chile, que foi um terremoto devastador. E quando a gente desceu lá em Buenos Aires, a gente percebeu que estava um corre-corre horroroso no aeroporto, porque o terremoto tinha acabado de acontecer na cidade de Concepción, no Chile, distante de Buenos Aires. Mas o terremoto foi tão violento que muitas e muitas cidades a centenas de quilômetros de distância sentiram o terremoto. E esse terremoto ceifou a vida de 795 pessoas naquela ocasião. O fato foi que, quando a gente desceu no aeroporto, tinha acabado de acontecer o terremoto e ainda não se sabia dos efeitos e das consequências do terremoto, e a gente conseguiu embarcar no avião para Ushuaia, que era de onde sairia o nosso navio para a expedição na Antártica. E quando a gente chegou em Ushuaia, a gente recebeu a notícia de que havia um alerta de tsunami. Embora Ushuaia seja uma cidade protegida pelo mar aberto por estar no canal de Beagle, na província da Terra de Fogo, que é uma ilha separada do continente pelo Estreito de Magalhães, o navio não pôde seguir o seu destino e teve que ficar esperando no porto de Ushuaia até que o alerta de tsunami cessasse. E na cidade de Santiago, nas cidades costeiras do Chile, houveram tsunamis e houveram ondas que percorreram até 300 metros da costa. E então a situação realmente era muito alarmante. Essa expedição estava prevista um embarque de 120 pessoas nesse navio, um navio quebra-gelo pequeno, de pequenas proporções, considerando uma viagem para um lugar tão longínquo. É que para navegar até a Antártica tem que atravessar o Estreito de Drake, e o Estreito de Drake possui as águas mais revoltas do mundo. Mesmo os navegadores mais corajosos e mais destemidos navegam com muito cuidado no Estreito de Drake. Então nós não pudemos embarcar na data prevista devido ao alerta de tsunami, e a apreensão era geral em todos os passageiros e tripulantes do navio. E
Acontece que desses 120 passageiros que embarcariam na expedição, nessa viagem até a Antártica, cerca de 40 pessoas não conseguiram alcançar o Ushuaia. Muitos vieram da Europa via Santiago e o aeroporto internacional de Santiago ficou fechado, e mesmo o aeroporto de Buenos Aires, logo em seguida que a gente decolou, também foi fechado. Então muitos passageiros não conseguiram chegar até o Ushuaia, e aí ficou impasse, porque muitas das pessoas eram pessoas da tripulação, eram biólogos e marinheiros, e ficou impasse. Cancela a expedição, não cancela a expedição, e aí tomou-se a decisão que a gente ia cruzar o Estreito de Drake de qualquer maneira, assim que cessasse o alerta de tsunami. E após cerca de 3 dias, o alerta cessou e nós embarcamos com destino ao continente antártico. Sem uma das pessoas que não conseguiu embarcar, era o médico da tripulação, e a expedição seguiu sem o médico. Acontece que durante a travessia do Estreito de Drake, o mar extremamente revolto, e acontece que na segunda noite, um dos passageiros sofreu um acidente numa das ondas gigantes, bateu a cabeça e machucou o ombro, ficou desacordado. E aí ficaram sabendo que o seu pai era o médico, era o único médico da expedição, numa situação que apenas eu e sua avó falavam português. Todas as outras pessoas se comunicavam em outras línguas, e a língua oficial era o inglês e o espanhol. E quando eu fui contratado para ajudar o companheiro, prontamente eu me dispus a prestar atendimento, e felizmente a gente conseguiu sanar a situação, e ficou também um impasse naquele momento. O navio, ele tinha um heliponto, mas não dava para o helicóptero pousar naquele momento no Estreito de Drake. Tinha que ou acabar a travessia ou tinha que voltar. E toda a responsabilidade ficou em cima do seu pai. A gente volta ou a gente não volta? A vida desse homem corre perigo ou não corre perigo? E eu analisei fria e impessoalmente a situação. Se houvesse perigo à vida daquele homem, imediatamente eu daria meia volta, cancelaria a expedição. Mas o senhor que se machucou estava fora de perigo, e a gente seguiu viagem, e ele foi melhorando gradativamente a cada dia da expedição. O fato é que seu pai, depois desse dia, ficou oficialmente o médico da expedição, até o final da expedição. E foi uma viagem fascinante, uma viagem de muitos perigos, de muita aventura, de muito aprendizado e de muita beleza, e de muito aprendizado em relação à força da natureza, em relação à força da natureza e a arquitetura divina que envolve a magia da vida e do processo de viver, de amadurecer, de contribuir para o meio em que a gente vive, de somar. E com isso, seu pai aprendeu que envelhecer não é exatamente amadurecer. E naquele dia, naquela viagem, naquelas semanas, seu pai amadureceu um pouquinho. E a história do tsunami é mais ou menos essa, meu filho. Um beijo do seu pai.